Quando os americanos começaram a dirigir automóveis, não existiam regras ou leis estabelecidas para operá-los com segurança. Na verdade, por muitas décadas nem havia uma linha no centro da estrada para delinear as faixas. Em 1917, a doutora June McCarroll dirigia seu Ford Model T perto de Indio, Califórnia, quando foi jogada para fora da estrada por um caminhão. Ela falou depois sobre o ocorrido. Eu e meu Ford Model T encaramos um caminhão numa rodovia pavimentada. Rapidamente escolhi entre a margem arenosa à direita e o caminhão de 10 toneladas à esquerda. E foi quando tive minha ideia, pintar uma linha branca no centro das rodovias do país como medida de segurança. O Departamento de Transportes da Califórnia atribui à doutora McCarroll a ideia de pintar uma linha central, mas ela não foi a primeira a tê-la. Você sabe que hoje, essa linha no meio, as centenas de milhares de quilômetros de estradas ao redor do mundo são tão comuns que fazem tanto sentido que é difícil imaginar estradas sem elas, mas a história de delimitação de faixas nas estradas é realmente surpreendente e merece ser lembrada. Há exemplos iniciais de marcação de faixas. Os anos jubilares, anos de perdão, são mencionados no livro de Levítico na Bíblia. A tradição na Igreja Católica Ocidental foi iniciada pelo Papa Bonifácio VIII em 1300. Cerca de 200.000 pessoas vieram a Roma para o evento. Para gerenciar as multidões, Bonifácio mandou pintar uma linha contínua no meio de cada estrada romana. A linha, no entanto, não denotava a direção do tráfego, mas o tipo. Cavalos e carruagens ficariam de um lado, pedestres do outro. Em 1600 da 100, uma estrada próxima à Sem-Idade do México utilizava pedras mais claras para marcar uma linha central. Marcações de uma linha central foram usadas esporadicamente em pontes nos Estados Unidos da América e em outros lugares do século XIX. Nova York usa faixas de pedestres pintadas nas ruas desde 1911. Convenções para a direção do tráfego se estabeleceram no século XIX, porém o mundo ainda não chegou a um consenso se o tráfego deve se mover para a esquerda ou para a direita. O tráfego inicial tendia a ter o viajante à esquerda, possivelmente para que sua mão de espada ficasse voltada para a estrada caso encontrasse um inimigo. A América adotou a convenção de tráfego à direita, uma tradição do século XVIII, para facilitar a passagem de grandes carroças agrícolas, onde o condutor controlaria os cavalos do lado esquerdo traseiro, deixando a mão direita livre para o chicote. Era mais fácil para o motorista ver que ele estava desobstruindo o tráfego que passava à sua esquerda. Leis de manter a direita foram aprovadas na França e nos Estados Unidos em 1792. A Inglaterra continuou a tradição de tráfego à esquerda, codificada na Lei de Rodovias de 1835 e ainda seguida na maior parte do antigo Império Britânico. Na maior parte, as estradas ainda não tinham faixas marcadas, mas o advento do automóvel e as maiores velocidades tornaram essa necessidade mais aparente. Surpreendentemente, a iniciativa de marcar essas faixas parece ter se originado nos Estados Unidos. Os americanos demoraram para aderir ao boom automotivo. A primeira patente de um motor de 2 tempos nos Estados Unidos da América veio em 1895, e o primeiro carro de Henry Ford, o Ford Quadricycle de 4 rodas, seguiu em 1896. Até 1904, a maioria dos carros era fabricada na Europa, mas em 1907, a produção americana superou a europeia, e Ford estava prestes a mudar o jogo. Em 1913, Ford introduziu a linha de montagem móvel para resolver o problema da produção. Sua inovação significava que carros que costumavam levar 12 horas homem para serem construídos, agora podiam ser construídos em menos de 90 minutos. O Ford Modelo T era oferecido apenas na cor preta porque essa tinta secava mais rápido, permitindo uma produção mais veloz. Outras cores atrasariam a fabricação. Os carros viraram sensação nos Estados Unidos da América. Entre 1907 e 1917, os automóveis substituíram cavalos e carruagens como principal meio de transporte, uma transição tão rápida que superou a capacidade da sociedade de se adaptar. Em 1910, havia apenas 5 carros para cada 1.000 pessoas nos Estados Unidos, mas em 1920 esse número aumentou 17 vezes para 86 por 1.000. Algumas circunstâncias únicas
levaram à rápida adoção do veículo motorizado na América. A mais importante foi que o país em industrialização era enorme e grandes distâncias precisavam ser percorridas para negócios ou lazer, tornando a vantagem de uma compra cara maior do que na Europa. Outra vantagem foi o aumento dos salários, em parte devido ao ousado salário diário de $5 instituído por Henry Ford e a queda acentuada nos preços dos carros no começo do século XX. O Model T, lançado em 1908, custava $825. Em 1912, o Model T Runabout era vendido por $525, menos do que a renda anual média na América, e o preço continuou a cair para meros $290 em 1927. Os carros se popularizaram rapidamente após sua introdução. Os carros ficaram mais velozes e as estradas pavimentadas se multiplicaram para acompanhar o ritmo. Em 1918, havia mais de 10.000 mortes por veículos motorizados nos Estados Unidos da América por ano. Como ocorre com muitas inovações, as medidas de segurança e os sistemas legais foram lentos para acompanhar o ritmo da evolução tecnológica. Em apenas uma década, os carros se tornaram o principal meio de transporte nos Estados Unidos, e as altas velocidades alcançadas facilmente pelos homens trouxeram problemas nunca antes considerados adequadamente. Em 1901, Connecticut foi o primeiro estado do país a instituir um limite de velocidade para veículos motorizados, 19,3 km por hora na cidade e 24 km por hora em estradas rurais. Os carros podiam ir bem mais rápido. Em 1911, Bob Berman estabeleceu um recorde mundial em Daytona Beach ao atingir 141,8 km por hora. Mesmo que a maioria dos carros não alcançasse alta velocidade, eles reduziam viagens de dias para poucas horas. Um dos maiores desafios eram as faixas. Carroças e carruagens seguiam sulcos em estradas lamacentas e, apesar dos acidentes não serem triviais, a baixa velocidade facilitava evitar colisões na estrada. Assim como o Dr. McCarroll na Califórnia, muitos motoristas foram forçados para fora da estrada por caminhões e veículos maiores em estradas não sinalizadas e curvas cegas. Apesar de controvérsias, a primeira aparição de faixas de trânsito nos Estados Unidos da América ocorreu em Michigan, segundo o Departamento de Transportes local. A primeira linha foi pintada em 1911 na River Road, no condado de Wayne, Michigan, a pedido de Edward N. Hines. Edward foi um grande inovador em segurança rodoviária, liderando a organização Good Roads para aprimorar as estradas públicas de Michigan nos anos 1890. Hines também construiu o primeiro trecho de estrada de concreto do mundo em 1909 e serviu no Conselho de Estradas do Condado de Wayne quando foi criado em 1906, junto com Henry Ford. Ele é reconhecido como uma das figuras mais importantes do projeto de estradas e ganhou diversos prêmios por isso após sua morte. Dizia-se que Hines teve a ideia original de traçar uma linha no meio da estrada quando viu um caminhão de leite passar vazando leite, deixando uma linha branca atrás dele. Embora a ideia tenha se tornado um alicerce do controle de tráfego, demorou para se popularizar nacionalmente. Em 1917, além do Dr. McCarroll, várias pessoas tiveram a ideia de pintar linhas, aparentemente de forma independente, em 3 estados distintos. Em Michigan, Kenneth Ingalls Sawyer, superintendente de engenharia do condado de Marquette, pintou uma linha central branca em uma curva mortal. No Oregon, o delegado adjunto Peter Rexford teve a ideia enquanto estava em um ônibus em uma noite escura e chuvosa. O condado recusou financiar o projeto, então o delegado-chefe Martin Pratt pagou pela tinta que foi pintada na Columbia River Highway entre Crown Point e Multnomah Falls em abril de 1917. Foi mais tarde, naquele outono, que o Dr. McCarroll foi jogado para fora da estrada perto de Indio, Califórnia. A Dra. McCarroll tem um lugar singular na história por seu trabalho ir além de apenas ter a ideia. Quando a Câmara de Comércio local rejeitou seu plano, McCarroll pintou a linha sozinha. Ela liderou uma campanha de escrita de cartas que convenceu a Califórnia a adotar a medida em todo o estado em novembro de 1924, e a Comissão de Rodovias do Estado
pintou as linhas. Naquela época, havia poucos ou nenhum padrão ou princípio orientador para as marcações, e quando existiam, estavam em nível local, sem coordenação entre as agências. O processo para padronizar as marcações demorou. Em janeiro de 1927, a Associação Americana de Oficiais de Rodovias Estaduais publicou um manual e especificações para fabricantes, exibição e instalação de marcadores e placas de estrada padrão dos Estados Unidos da América. Apesar de ter sido o primeiro manual nacional sobre dispositivos de controle de tráfego, ele abordava somente placas em áreas rurais, não tratando de marcações de pavimento. Em 1930, a Conferência Nacional sobre Segurança de Ruas e Rodovias publicou um manual sobre sinais de trânsito, sinais e marcações de rua. O manual recomendava marcações de faixa de pavimento em curvas com raio menor que 600 pés e em cumes de colinas, onde a visão à frente não permite ultrapassagem segura. Linhas centrais também foram recomendadas em ruas com alto tráfego bidirecional e ruas largas, com mais de uma faixa por direção. Recomendava-se linhas com no mínimo 4 polegadas de largura, brancas ou amarelas em pavimento betuminoso e pretas ou brancas em concreto. O uso de marcações de faixa pretas ficou menos popular durante a Segunda Guerra Mundial, pois não podiam ser vistas ao dirigir sob apagão. O uso de linhas tracejadas para indicar locais onde a mudança de faixa é permitida só foi definido em um novo manual produzido em 1948. As linhas tracejadas foram criadas para reduzir custos, diminuindo a quantidade de tinta usada na marcação das faixas. O comprimento das linhas e dos espaços não foi definido, mas o manual dizia que deveria ser bem proporcionado. O manual ainda observou que em rodovias rurais, um padrão comumente usado de segmentos de 15 pés com 25 lacunas era normal. Nenhum padrão nacional foi adotado até 1978. Estudos revelam que as pessoas geralmente subestimam o comprimento de linhas quebradas, assumindo com maior frequência que elas têm 2 pés de extensão com espaços iguais entre si. Desde 1978, as linhas quebradas nos Estados Unidos da América são padronizadas com 3 metros de comprimento e um espaço de 9,14 metros entre elas. Assim, a cada nova linha tracejada que seu carro cruza, percorre-se 40 pés, muito mais do que a maioria imagina. Por anos, os estados tinham regras locais para cores de tinta nas estradas. O debate mais acalorado era sobre usar tinta branca ou amarela para dividir as rodovias. Em novembro de 1954, 43 anos após a primeira linha central ser pintada, 47 dos 48 estados decidiram usar branco como a linha divisória. Oregon, o último estado, capitulou mais tarde naquele ano. Em 1958, o Bureau de Estradas Públicas Interestaduais dos Estados Unidos da América adotou linhas brancas para dividir as faixas. Em 1971, a Administração Federal de Rodovias exigiu que todas as linhas centrais em estradas de mão dupla fossem amarelas e as brancas demarcassem faixas na mesma direção, sistema usado atualmente. Demorou para outros países adotarem a pintura de faixa central nas estradas. De fato, a maioria dos países não adotou automóveis como os Estados Unidos da América até depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, nos anos 50, os carros estavam crescendo em popularidade globalmente, e a maioria das nações criou um sistema de pintura de linha central semelhante ao dos Estados Unidos. Novas tecnologias podem perturbar a ordem social, exigindo tempo para desenvolver regras e leis necessárias para seu gerenciamento. Pode levar um tempo surpreendentemente longo para fazer até o óbvio. Pode até levar um tempo surpreendentemente longo para o óbvio se tornar óbvio. Mas a história da pintura de marcadores de linha central nas estradas mostra que algumas pessoas com uma boa ideia, dispostas a fazer uma pequena mudança, podem fazer uma grande diferença. Hoje, tanto Edward Hines quanto Kenneth Ingalls Sawyer estão no Hall da Fama do Transporte de Michigan. O trecho de estrada onde a doutora McCarroll pintou sua primeira linha branca agora é nomeado Rodovia Memorial, doutora June McCarroll, em sua homenagem.
Espero que tenha gostado deste 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para próximos episódios, escreva-os nos comentários. Responderei com prazer. Certifique-se de seguir o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você gostaria de mais episódios sobre história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.